Fala, torcedor rubro-negro, estamos de volta aqui com mais notícias do Mengão. Temos um corte aqui do Globo Esporte e SBT Rio, repercutindo sobre o jogão de sábado entre Flamengo e Internacional, né? Já é considerado aí um jogo de 6 pontos, né? Duas equipes que vão lutar pelo título até o final. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. Estreia é sábado no Brasileirão contra o Internacional. Esse jogo vai ser no Maracanã. Anota aí, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. E a gente relembra agora um duelo entre esses dois times que foi muito importante naquela conquista do Brasileirão de 92 pelo Flamengo. Maracanã, palco de grandes vitórias do Flamengo sobre o Internacional. Adversário rubro-negro na estreia do Campeonato Brasileiro. Em 1987, foi o jogo do título. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra, explode em emoção no Maracanã. Adriano, terceiro dele, o quarto gol do Flamengo. Entre essas duas conquistas, teve a de 1992. E a brasileiro começou naquele jogo contra o Inter. A química entre uma base experiente e a molecada revelada na Gávea demorou a dar certo naquele campeonato. O Flamengo chegou a ocupar o 14º lugar na fase de classificação, que reunia 20 times. A gente começou mal, depois melhoramos, depois deu uma caída. Então foi um campeonato difícil porque a gente não teve uma regularidade. A semana do jogo com o Inter foi agitada na Gávea, com direito à crise entre o técnico Carlinhos e o Idemar, volante titular que tinha chances de ser barrado. Você é um comandante, mas eu sou um jogador. O presidente Márcio Braga jogou para a torcida. Anunciou que quem fosse uniformizado para o Maracanã, de barca ou trem, não pagaria passagem. A promessa não se confirmou, mas o torcedor foi do mesmo jeito. Eu sou Flamengo, eu sou! E ninguém vai me segurar! Quando a gente estava chegando no Maracanã, a gente não conseguia, o ônibus não conseguia chegar porque estava muita gente, era muito lotado. E quando a gente entrou, viu aquela massa, e ali eu acho que foi o começo da nossa arrancada para o título, né? O Flamengo precisava do empate para estar entre os 8 classificados para a fase final e sobrou em campo. Júnior de falta fez o primeiro. Zinho fechou o placar no segundo tempo. Tivemos uma atuação naquele dia talvez até acima daquilo que a gente poderia ter, mas foi a confirmação que o time ia brigar pelo título. Na fase decisiva, o Flamengo eliminou Santos, São Paulo e Vasco para chegar à decisão contra o Botafogo. O final da história, todo mundo conhece. Termina no Maracanã, Flamengo, campeão brasileiro de 1992. Depois daquele jogo, o Flamengo embalou, não teve para ninguém, campeão em 92. Voltando ao presente do Flamengo, não vai poder contar com o Danilo para as estreias no Brasileirão e também na Libertadores. Ele estava se recuperando de uma lesão na coxa direita, né? Mas voltou a sentir dores na mesma região. Danilo, que não entra em campo desde a última rodada da Taça Guanabara, isso já tem mais de um mês. Também ficou de fora da convocação da seleção para esse... Ô, Vênia Casagrande, seu Flamengo Tá ajustando os últimos detalhes aí. Gente, o Brasileirão já é esse final de semana, todo mundo vai fazer sua estreia. Inclusive o Flamengo, a do Flamengo é contra o Internacional e teve mais um desfalque confirmado. Cadê? O Flamengo já começa o Brasileiro com um grande desafio. O time irá enfrentar outra equipe com melhor campanha na temporada. Ficarão frente a frente 2 técnicos que fizeram uma ótima campanha em 2024, Felipe Luiz e Roger Machado. O Colorado e o Rubro Negro já começaram o ano levantando taças. Para o Flamengo já foram 3 títulos em pouco tempo. O início de 2025 tem sido como o flamenguista espera, mas o sinal de alerta está ligado no Rubro Negro. Isso porque as lesões novamente vêm sendo um problema para o time. Ontem o clube informou que Danilo será desfalque para o início do Brasileiro e da Libertadores. O jogador sentiu dores na coxa direita, realizou o exame onde constatou uma nova lesão muscular. O zagueiro havia se recuperado recentemente de lesão grau 1 na posterior da coxa direita. Ele desfalcou o time na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Danilo se junta à lista de desfalques ao lado de Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma nova lesão onde foi diagnosticado com contusão no músculo adutor da coxa direita. Gerson não teve lesão, mas faz trabalhos específicos. Bruno Henrique treinou normalmente.
E Filipe Luís terá os retornos de Wesley, Léo Ortiz, Alexandro Varela e Gonzalo Plata, que estavam por suas respectivas seleções. O rubro-negro espera que, como em 2024, as lesões não voltem a ser uma dor de cabeça para Filipe Luís. A estreia do Flamengo será no sábado, em casa, no Maracanã, com boas expectativas para um grande jogo. Recarregar as energias, descansar, limpar aí os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. E agora a gente vem numa semana muito boa, uma semana de preparação muito forte, estudando, claro, a equipe do Inter, para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de brasileiro. Sabemos da grande equipe que é o Internacional, vem num momento muito bom também, nesse início de ano. E a gente espera que seja um jogo de muita pegada. Vene Casagrande, a pergunta é: Gerson e Bruno Henrique voltam? Vamos lá, Bruno Henrique praticamente certo que fique à disposição do técnico Filipe Luís. O Gerson ainda é uma incógnita. Tudo vai depender do treino de hoje, nessa quinta-feira, à tarde, porque é o penúltimo antes de encarar o Internacional nessa estreia pelo Campeonato Brasileiro. O retorno do Bruno Henrique eu já considero muito bom. Querendo ou não, é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada 2025. Óbvio que a ausência do Gerson pesa muito, que é o principal jogador no meio de campo até o momento. Então, a ver, na atividade dessa quinta-feira, a gente vai saber, aí a gente vai ter uma noção maior se o Gerson tem boas chances de ficar à disposição no sábado. Não só para o Flamengo, no meio de campo, mas eu acho que para todo o Flamengo. Na última temporada, já fez também nessa temporada. O Bruno Henrique foi chamado aí do Rei do Rio nesse início de primeiro semestre, né, Lucas Pedrosa? Mas o Gerson é um jogador importantíssimo. E a gente viu a diferença que fez até na própria seleção brasileira, depois que ele sai machucado, a diferença que foi o jogo da seleção brasileira. Ah, claro, o Gerson está vivendo um momento espetacular. E no futebol brasileiro, o único titular da seleção brasileira indiscutível é o Gerson. Não tem outro que você fale assim, esse aí tem que ser titular da seleção brasileira. O Gerson veste a camisa da seleção e você fala, cara, esse cara aí é de um nível muito alto. E no Flamengo, obviamente, ele vai fazer muita falta. Mas eu acho que o Flamengo tem um conjunto mais entrosado para suprir a ausência do Gerson, que muitas vezes tem jogado até como um meia-direita. Então, para essa posição, eu acho que tem jogadores ali que podem fazer tranquilo essa função e o Filipe Luís é um cara muito inteligente para suprir essa ausência do Gerson. Se ele quiser botar o Luiz Araújo de meia-direita, ele pode colocar. Se ele quiser utilizar o De La Cruz um pouco mais à frente, como o segundo volante caindo pela direita, ele consegue fazer também. Então o Flamengo tem um elenco recheado, o Gerson sempre vai fazer falta, mas a volta do Bruno Henrique também é muito importante. Teoricamente, a ausência do Gerson não afetou na preparação do Filipe Luís, porque teoricamente o Gerson ficaria à disposição da seleção brasileira até então. Então durante esse período, o Filipe Luís, ele já treinou... sabia o que fazer, né? Exatamente. Então assim, não foi uma surpresa para o Filipe Luís. Óbvio que se o Gerson ficar à disposição é muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas o Filipe Luís ele não foi pego de surpresa. E por que eu estou falando isso? Porque ele é um treinador extremamente inteligente, estudioso. Então eu tenho certeza que com a possibilidade da ausência do Gerson, ele sabe o que fazer ali no meio de campo do Flamengo. Muito bem. Torcedor rubro-negro, temos mais uma informação quentinha. Flamengo busca por Andréas Pereira. Flamengo pretende ir ao mercado de transferência em busca de um reserva para Arrascaeta, né? Arrascaeta que vem de várias lesões. Sendo assim, um dos nomes analisado pela diretoria é o Andréas Pereira, que já atuou pelo Flamengo e está na Inglaterra, no Fulham, e já teve passagem pelo mais querido. Segundo informações, Andréas Pereira tem contrato com o Fulham até meio do ano de 2026, mas já demonstrou vontade de retornar ao Brasil. Sendo assim, o Flamengo monitora a situação do atleta. Vale lembrar que André teve perto de assinar contrato com o Palmeiras no início da temporada. No entanto, após semanas de negociação, o time paulista não entrou em um acordo com o atleta e o clube inglês e o meio-campista permaneceu na Inglaterra. O objetivo do Flamengo é ter um jogador que consiga atuar na posição de Arrascaeta. Quando mesmo estiver com problemas físicos, Filipe Luís já testou alguns jogadores no lugar do camisa 10, mas nenhum atleta conquistou a confiança do treinador. A condição do Arrascaeta preocupa ultimamente, desde a temporada de 2023. Visto que o atleta tem passado grande parte do tempo no departamento médico. Neste ano, a comissão técnica de Filipe Luís tem preservado o meia em algumas partidas, mas o camisa 10 voltou a se lesionar e desfalcar o rubro-negro nos próximos jogos. E é isso aí, torcedor. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro.